Olá, meu nome é Bruna Cesara, sou arquiteta e eu resolvi separar os maiores erros aí que ocorrem em reforma de banheiros. Como tem muitos erros, gente, eu resolvi separar em dois vídeos. Essa é a parte 1 e tem a parte 2 também. Então, se você está pensando em reformar ou até mesmo já está reformando seu banheiro, você não pode perder o conteúdo desse vídeo. Tem muitas informações necessárias e essenciais aí para você não cometer nenhum erro aí no seu projeto. Então, bora lá? E o primeiro erro, gente, muito comum, é a falta de planejamento do layout do seu banheiro, ou seja, quando não tem um bom projeto. Tudo parte de 3 itens, né? Quais são os itens principais do banheiro? A bancada, a bacia sanitária e o box. Então, o essencial é você ver as medidas mínimas aí de projeto para que você consiga pelo menos garantir o mínimo ali para ter um certo conforto. Tem muitos projetos aí que não levam em consideração as medidas mínimas e isso pode causar muito desconforto. Em questão de disposição, né, da bancada, da bacia sanitária e do box, principalmente se for banheiros pequenos e retangulares, a gente sempre deixa, né, na frente da porta a bancada, logo após a bacia sanitária e logo depois o box. Mas pode ocorrer um erro aí, de quando você abrir a porta, bater nessa bancada. Por isso que precisa prestar atenção na abertura da porta para não bater ali na bancada, para você garantir que vai conseguir abrir a porta inteira e vai deixar a bancada ali do jeito que está intacta. Normalmente, para banheiros pequenos, a gente precisa garantir no mínimo ali uma bancada entre 50 centímetros a 80 centímetros de largura. 80 centímetros diria que é uma bancada bem espaçosa, bem confortável, mas 50 centímetros de largura eu acho que seria a largura mínima. E profundidade da bancada, mais ou menos uns 50 centímetros. Então, se você tiver um banheiro de 1,30 m de profundidade, você consegue pôr uma porta de 80 mais a bancada de 50 e aí não vai ter esse problema da porta bater na bancada. É legal que a bacia ela tenha um certo espaço ali do gabinete da sua bancada, pelo menos entre 25 centímetros a 30 centímetros, para que você consiga ter um espaço ali confortável e, além disso, consiga colocar um porta-papel higiênico, né? E tenha um certo conforto. Outro item legal e que vale a pena ser comentado aqui é o espaço que você tem na frente da bacia sanitária para a parede. Quando a gente tem banheiros que tem muito pouco espaço ali, a gente não se sente confortável ao sentar. Então é legal que pelo menos você garanta um espaço de 60 centímetros entre a ponta da bacia até a parede. E agora falando do segundo item, que seria a dimensão mínima do seu box. Normalmente, box assim, confortável, mas a medida mínima é em torno de 80 centímetros de largura. Mas se você tiver um espacinho a mais ali no seu banheiro, valeria a pena você deixar uma medida de 90 centímetros de largura ali. Outro erro também relacionado a box é quando a gente tem uma barreira que separa a área seca do banheiro com a área do box. Normalmente, esse desnível, 1 centímetro já é o suficiente para a água do box não percorrer pelo resto ali do banheiro. Então não é necessário que tenha uma barreira ali, né? Porque essa barreira, ela pode sim causar acidentes. Então é mais por fator de segurança mesmo. E outro erro também que ocorre muito é quando a torneira e a cuba, elas não estão casando, sabe? Quando elas não estão em tamanhos proporcionais. Ou a cuba ela é muito grande para uma torneirinha muito pequena que até não alcança ali quando você tenta lavar a mão. Não sei se você já pegou esse tipo de situação, né? Você tenta lavar a mão e tem que praticamente encostar a mão ali no final da cuba para conseguir lavar. Ou até mesmo ao contrário, quando a torneira é muito grande para o tamanho da cuba, quando elas não casam realmente. Então aí eu indicaria a você que tivesse a orientação de um profissional e que até mesmo comprasse esses 2 itens juntos, para que você não tenha esse risco, né, de comprar uma torneira muito grande para uma cuba muito pequena ou vice-versa.
Outra dica também é você sempre tentar combinar a torneira com a cuba. Se você comprar uma cuba um pouquinho mais redondinha, você compra uma torneira um pouquinho mais redondinha. Se você comprar uma cuba um pouco mais quadradinha, você compra uma torneira mais quadradinha. E isso faz uma diferença e tanto no projeto. Outro erro também que vale a pena falar é a altura final da bancada do seu banheiro. A altura final da bancada até o piso. Normalmente, de praxe, a gente tem 90 centímetros, ali do final mesmo da bancada. Só que isso varia de pessoa para pessoa. Se tem pessoas um pouco mais altas, talvez essa bancada pode virar uns 95 centímetros. Ou se a pessoa ela é muito baixa, talvez essa bancada, a altura final dela tem que ser 85 centímetros, por exemplo. Só que aí a gente precisa prestar atenção num item que é fundamental, é o tipo da sua cuba. Por exemplo, se você tiver uma cuba de apoio, aquelas que apoiam em cima da bancada, você precisa descontar esse valor da cuba de apoio, logo em projeto. Por quê? Porque a bancada ali de pedra, você precisa descer ela um pouco. Agora, se a sua cuba for outra, aquelas de embutir, aí você pode ter a altura final ali da sua bancada de 90 centímetros, por exemplo, que daí ela é de embutir, então ela vai ali estar embutida na bancada. Então esse erro aí vale muito a pena, é um detalhe, mas vale a pena comentar, né? Que isso ocorre muito também como erro de projeto principalmente. O quinto erro, gente, é mais relacionado à decoração mesmo. Você vai ver que vai fazer toda a diferença no projeto do seu banheiro. O que que é? É quando a cuba e a bacia sanitária, elas não combinam. O que que seria isso? Por exemplo, quando você tem uma cuba um pouco mais retangular, com uma bacia sanitária um pouco mais arredondada. E quando você vê ali os dois, você já olha e vê que não combina, sabe? Então, quando você for comprar os itens, até uma dica aqui que eu falei, né, sobre a torneira e a cuba, você comprar os dois itens juntos para os dois combinarem, também tem esse terceiro item que é a bacia sanitária. Então, te daria logo uma sugestão para você comprar os 3 itens juntos, tanto a bacia sanitária, quanto a torneira, quanto a cuba junto. Pode notar, quando você tem uma bacia sanitária um pouco mais quadrada, com uma cuba um pouco mais quadradinha e uma torneira ali combinando, o projeto é mais bonito, ele chama mais atenção. O seu banheiro ele fica com mais personalidade, ele fica mais bonito mesmo, mais elegante. Agora, quando você vê que cada coisa tem uma forma ali, o projeto fica um pouco mais confuso. Então, vale a pena realmente prestar atenção nesses itens, né? É um detalhe, mas vale a pena comentar porque faz toda a diferença na decoração de um banheiro também. Outro erro também muito comum é a posição inadequada dos acessórios. O que seriam esses acessórios? Toalheira, saboneteira, papel higiênico. Todos esses acessórios de banheiro, a gente sempre deixa por último, né? A gente nunca pensa ali no início de projeto. Mas é essencial que a gente já pense lá no início. Onde que eu vou colocar o porta-toalha? Onde que eu vou colocar o porta-papel higiênico? Para quê? Para no final das contas a gente não ter surpresas e colocar em qualquer lugar e acabar estragando com a decoração do nosso banheiro ou até mesmo com a circulação ali do banheiro. É legal que esses itens já sejam pensados desde o início. Por padrão, pelo menos ali a saboneteira, a toalheira, precisa estar num nível ali de 80 centímetros até 1,20 m. Isso a gente tem por norma, né, por padrão. Mas assim, o essencial é você saber pela sua altura como que você vai se sentir mais confortável ali no pegar o sabonete, a toalha, o papel higiênico, colocar eles num local mais adequado. E agora eu vou falar de um erro que vai influenciar na funcionalidade e no conforto do seu banheiro, que é o quê? A posição dos ralos. Bom, primeiramente falando da posição do ralo dentro do box. Não é legal, né? Ter um ralo ali no meio do box, exatamente ali no meio. Não precisa colocar o ralo ali no meio do box, a gente pode colocar ele num cantinho e toda a queda d'água ali pro cantinho do box. A gente vai se sentir mais confortável ali, que não vai ficar pisando em cima do ralo. Ou você pode colocar um ralo linear também ali no cantinho do box, que vai ficar mais bonito e até visualmente também vai deixar seu banheiro mais elegante. Outro item também é ter um ralo na área externa, naquela área seca do banheiro.
porque principalmente a gente que gosta de lavar banheiro, a gente consegue percolar essa água, né, limpar com o rodo ali e jogar direto para esse ralo que é externo ali na parte da área seca, que normalmente fica embaixo da bancada, para deixar o ralo ali numa área um pouco mais escondidinha. E aí ter esses dois ralos, né? Um ali embaixo da bancada e outro no cantinho ali do box. Vai fazer total diferença no projeto aí do seu banheiro. Outro erro também, gente, é quando a gente tem uma prateleira bem em cima do vaso sanitário, principalmente se for aqueles de caixa acoplada, que você precisa apertar ali em cima, quando não tem o espaço para colocar a mão ali. Esse erro de projeto ele é muito comum. Por quê? Porque normalmente você vem com a bancada, né, esculpida ali em pedra e faz uma prateleirinha ali em cima. E se você não deixa um espaço confortável ali para você colocar a mão para poder dar descarga, isso pode prejudicar a funcionalidade mesmo do seu banheiro. Então evite ou coloque essa prateleira um pouquinho para cima para pelo menos você conseguir colocar a mão ali, que aí seria entre o final do vaso sanitário até o início dessa prateleira pelo menos uns 15 centímetros, né, para ter um espaço confortável ali para você colocar a mão e dar descarga. Outro erro também é a falta de iluminação e ventilação natural no banheiro. Por norma, a gente precisa sempre colocar 1/8 da área total ali do banheiro. É a área mínima que você precisa ter de janela para você garantir uma iluminação e ventilação natural para o seu banheiro. Nem todo projeto é possível ter essa iluminação, ventilação natural, né? A gente sabe que tem muitos banheiros aí que tem exaustão forçada, né? Quando não tem nenhum tipo de janela ali que possa fazer essa troca de ar, mas não é o recomendado, né? O mais recomendado é você sempre ter uma janela ali que possa fazer essa troca, né, de ar e até mesmo ter uma iluminação natural, né? Nada como ter uma iluminação natural dentro do banheiro. Pode até ajudar ali no custo da própria energia, né? Você evitar de ligar a luz. Outra dica também é se você quiser garantir uma certa privacidade dentro do seu banheiro e quiser ter uma janela, principalmente ali perto do box, né? Normalmente é onde fica localizada a janela, é você colocar um vidro jateado ali, que daí já vai garantir a privacidade dentro do seu banheiro e ao mesmo tempo você vai ter essa iluminação natural também para dentro do seu banheiro. Isso funciona bem, tem inúmeros projetos aí que tem isso e é muito legal também. E para fechar essa primeira parte do vídeo, vou falar sobre iluminação geral. Não é legal, né, a gente ter um banheiro que só tenha uma iluminação geral ali. É muito sem graça, o projeto fica sem personalidade mesmo. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar uma iluminação geral ali no banheiro, que ela é um pouco mais neutra, ela é um pouco mais branca normalmente, e pode deixar uma iluminação um pouco mais amarelada, que pode ser uma iluminação indireta, atrás do espelho, ou pode ser uma spot, que seja um pouquinho mais amareladinha, que fique ali no box, ou até mesmo outra iluminação de apoio, que seja ali para maquiagem ou para barba, que sempre essa iluminação fica ali em cima do espelho, um pouquinho afastada, né, para não dar sombra, ou até mesmo no próprio espelho, né, que tem essas iluminações também de LED no próprio espelho, que também faz esse apoio aí para quando você estiver fazendo a barba ou até mesmo a maquiagem. Então é legal que você tenha essa liberdade de ligar, desligar a luz, também dividir os circuitos ali, para você ter a liberdade, por exemplo, quando você quiser tomar um banho relaxante ali, você desliga a luz geral, aquela luz branca, e coloca uma luz um pouco mais amareladinha, um pouco mais baixinha, né, mais aconchegante. Uma boa iluminação também vai trazer muito mais funcionalidade para o seu banheiro aí. E aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e comente aqui embaixo qual desses erros você achou que é o mais absurdo assim e qual você iria cometer e não vai mais cometer por causa desse vídeo. E aproveitando, vou postar a segunda parte também dos maiores erros que ocorrem em banheiros, então aguarde que logo logo vou postar a segunda parte com outros 10 maiores erros aí que ocorrem muito em reforma de banheiro. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!